a gente vai falar sobre compacidade local. Às vezes você tem um espaço topológico que não é compacto e você ama quando as coisas são compactas porque um monte de coisa fica mais fácil. Aí o espaço não é compacto, mas pode ser que localmente ele seja compacto. Agora a gente vai formalizar um pouco isso, eu vou explicar melhor o que eu quero dizer, mas o básico é isso. Você quer poder, num pedacinho pequenininho ali, já que ele não é todo compacto, que pelo menos um pedacinho pequenininho ali, ele seja compacto, né? Bom, a gente já viu que tem espaços, ó, como motivação assim, existem espaços que se você pegar a família de todas as vizinhanças fechadas, você tem as vizinhanças fechadas, né? Tem espaços que essa família forma uma base de vizinhanças para qualquer ponto X, né? Então tem o ponto X, tem as vizinhanças de X e as vizinhanças fechadas. Quando esse cara forma uma base de vizinhanças para o ponto X, para qualquer X, a gente diz que o espaço ele é normal, né? Na verdade, a gente tinha uma maneira mais tradicional de ver que um espaço é normal, é você pegar um ponto, um fechado qualquer e conseguir vizinhanças disjuntas, né? Separando esse ponto desse fechado. Mas se você pegar o complementar do fechado, você tem um aberto, então no fundo, para qualquer aberto que contém o ponto, você consegue uma vizinhança fechada desse ponto, contida nesse aberto, né? E aí você vai ter que essa família de vizinhanças fechadas forma uma base de vizinhanças, né? Porque os abertos que contêm o ponto formam uma base. Então, se você tem alguém que para todo aberto tem um cara menor, esse daí também é uma base, né? Então, acontecia isso e às vezes é útil você poder pegar uma vizinhança fechada, certo? Você tem um conjunto lá, você precisa pegar alguém menorzinho e quer garantir que essa vizinhança que você está pegando, que ela seja fechada, sei lá para quê, o que você está fazendo, né? Bom, de qualquer forma, eu também posso, pegando um ponto X, eu posso falar das vizinhanças compactas de um ponto, né? Eu vou usar esse K caligráfico aqui com X para falar das vizinhanças fechadas de um ponto, né? O que acontece é que, assim, pode ser que essa família de vizinhanças de X que são fechadas seja uma família vazia. Pode ser que X não tenha nenhuma vizinhança fechada, certo? A gente vai dizer que um espaço ele é localmente compacto quando qualquer ponto que você pegar, essa família aqui, ó, vizinhanças compactas de X, forma uma base de vizinhanças para X, certo? Então, os fechados são uma base quando o espaço é normal e os compactos que contêm o ponto X formam uma base de vizinhanças de X quando o espaço é localmente compacto. Só para a gente formalizar o que já foi dito, um espaço topológico é localmente compacto quando, para todo ponto ali nesse espaço, as vizinhanças compactas desse ponto formam uma base para o filtro de vizinhanças desse ponto, certo? Uns exemplos simples. Conjunto dos números reais não é compacto, mas é localmente compacto, né? É só você pegar os intervalos fechados, centrados num ponto aí, você tem que eles são compactos e eles formam uma base de vizinhanças para esse ponto, né? Isso me permite generalizar um pouquinho para Rn mesmo, né? Rn com a topologia usual é localmente compacto, né? Você pega um ponto X qualquer, as bolas de raio epsilon centradas em X fechadas, ou no caso de Rn o fecho das bolas, tanto faz, elas formam uma base de vizinhanças para X, né? As bolas fechadas formam uma base de vizinhança e no caso de Rn elas são compactas, porque a gente já sabe que em Rn
um conjunto é fechado, um conjunto fechado e limitado, ele é compacto, né? Claro que se não fosse Rn, se fosse um espaço métrico qualquer, você ia ter as bolas fechadas de raio epsilon, ela seria uma base de vizinhanças para X, mas não seriam necessariamente compactas, né? Depende do espaço. Em Rn, elas são compactas, então você tem aí uma base de vizinhanças compactas. Rn é localmente compacto, né? Em particular, o conjunto dos números complexos com a topologia usual, que é exatamente a topologia de R2, é localmente compacto, certo? Eu queria agora fazer uma observação que eu acho importante. É muito comum, principalmente quando as pessoas estão tratando de espaços de Hausdorff, que elas definam compacidade local, quer dizer, o espaço ser localmente compacto, dizendo assim, ele é localmente compacto quando todo ponto tiver pelo menos uma vizinhança compacta, né? Na linguagem que a gente está usando, seria isso aqui. É bem mais fraco do que o que a gente colocou, né? A definição que a gente está usando é que essa família tem que ser uma base de vizinhanças para X, né? Bom, eu acho uma definição ruim. Ela só funciona bem quando os espaços são de Hausdorff, e aí quando os espaços são de Hausdorff, a gente vai mostrar que dá na mesma, certo? Mas o que acontece, como sempre, eu já falei isso várias vezes, é que é muito comum você ter duas definições para alguma coisa, e uma definição ser fácil para você verificar, né? Então, esse cara é localmente compacto, você pega e vê se ele tem uma vizinhança compacta, pronto, é localmente compacto. Nessa definição aqui, para espaços de Hausdorff, né? Então, isso é muito fácil de verificar. Agora, na hora que você vai usar a compacidade local, é bom mesmo que você tenha mais coisas, né? Em vez de uma vizinhança compacta só, você poder não só tomar uma vizinhança compacta, mas poder tomar ela tão pequena quanto você queira. Então, eu lembro que quando eu comecei a aprender essas coisas, eu acho que eu estava lendo um livro sobre espaços vetoriais topológicos e eu percebi, o autor definia, primeiro para ele espaço vetorial topológico é sempre Hausdorff, e aí ele definia a compacidade local desse jeito, todo ponto tem uma vizinhança que é compacta, né? E as pessoas não usam muito nem falar de vizinhança compacta, porque muita gente usa a palavra vizinhança só quando o conjunto é aberto. Então, para você falar de vizinhança compacta, você tem que dizer assim, todo ponto tem um compacto que contém um aberto que contém esse ponto. Então, assim, as definições quando são ruins, tudo vai ficando bem ruim, né? Em espaços vetoriais topológicos, para você ter coisas nas vizinhanças de todos os pontos, não, basta você fazer as coisas normalmente para o zero, né? Então, se o zero tiver uma vizinhança compacta, você translada ela, você tem uma vizinhança compacta de qualquer coisa. Então, as definições podem ficar bem ruins se tudo que você quer é que seja fácil verificar. Então, você poderia dizer assim, um espaço vetorial topológico, que para você é Hausdorff, para mim não, mas para o cara lá é, certo? Então, o espaço vetorial topológico de Hausdorff, eu vou dizer que ele é localmente compacto quando tiver um conjunto compacto que contém um aberto que contém a origem. Então, isso é uma definição que pode ser muito boa para você verificar, né? Esse espaço aí, ele é localmente compacto, aí você vê se essa condição é satisfeita. É muito mais fácil do que você verificar que para todo ponto tem uma base de vizinhanças formada por conjuntos compactos, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque no final das contas, quando você for demonstrar coisas usando compacidade local, você começa a perceber que tem um argumento que você começa a repetir o tempo inteiro.
porque você normalmente não quer aquela vizinhança compacta, você quer uma menorzinha. E aí eu vi aqui umas demonstrações que podiam ser bem curtinhas, os caras faziam uma coisa gigante, porque primeiro de tudo ele precisava usar essa vizinhança compacta para depois usar que é Hausdorff para ir diminuindo, diminuindo e chegar numa vizinhança pequenininha que era onde ele queria fazer as coisas, certo? Então eu queria um pouco que vocês assim soubessem escolher bem as definições. Quando você perceber que você está repetindo muito o argumento, é porque talvez sua definição pudesse ser feita de uma maneira mais útil. Ela não está tão... Toda vez você tem que ir lá ficar apertando parafuso, é porque sua definição não está tão útil assim, né? Ela pode ser fácil de verificar, mas depois na hora de usar não é tão fácil, não é tão bom assim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que nos espaços de Hausdorff essa condição aqui implica que essa família é uma base de vizinhanças, né? Que era o argumento que estava sendo repetido o tempo inteiro nesse livro que eu estava lendo, eu falei para vocês. É essencialmente isso aqui, você tem um aberto e um ponto lá dentro desse aberto. Então, o que você sabe pela hipótese é assim, todo ponto tem uma vizinhança que é compacta. Então, esse ponto aqui tem uma vizinhança que é compacta, né? E aí, por algum motivo, o que você queria mesmo era uma vizinhança pequenininha, compacta, mas que tivesse toda contida dentro desse aberto, né? Então, se você tivesse uma base de vizinhanças compactas, você conseguia, né? Para todo aberto, uma vizinhança menor que é compacta, né? Isso aqui é ser base de vizinhanças, né? Então aí, o que se fazia nesse caso, né? Como o espaço é de Hausdorff, a gente sabe que a interseção de todas as vizinhanças fechadas dá só o x, né? Eu vou chamar esse carinha ali de x. E a gente sabe que a interseção de todas as vizinhanças fechadas dá só o x. Um detalhe, normalmente você não vê as pessoas definindo Hausdorff assim, nem mencionando isso. Então, você imagina uma demonstração desse fato aqui, usando assim, para cada ponto, pega um aberto aqui, um aberto lá. Isso é assim que as pessoas costumam usar Hausdorff, né? Pega dois pontos e dois abertos que separam. A gente tem usado bastante essa outra caracterização de Hausdorff aqui, né? O nosso cinto de utilidades, ele tem algumas coisas a mais, né? Eu acho muito bom que você vá montando o seu cinto de utilidades aí. Toda vez que você se vê repetindo argumentos e coisas desse tipo, provavelmente o seu cinto de utilidades não está muito bom e você está toda hora tendo que pegar uma chave de fenda aí e ficar apertando parafuso, né? Bom, de qualquer forma, olha só. Ele é Hausdorff, significa a interseção de todo mundo dá isso daqui, né? Eu peguei um aberto, certo? Então, o complementar desse aberto aqui é um fechado. E um fechado dentro de um compacto, quer dizer, a interseção, eu vou chamar esse aberto de A. E a interseção do complementar de A com aquele compacto ali, vai isso aqui. É um compacto, né? Então, eu vou pegar e vou restringir essa família aqui a esse compacto. Essa família aqui, restrita àquele compacto lá. Eu não falei não, mas eu estou chamando aquele compacto de K. Só que como a interseção de todo mundo era X, e o X não está lá, então a interseção desses caras todos aqui é vazio. Então eu tenho, dentro de um compacto, certo? Uma família de fechados, que é fechada por interseção finita, todas as interseções finitas estão lá, e a interseção de todo mundo dá vazio. Significa que o vazio está aqui dentro, isso é a compacidade em termos de filtros, não são filtros, mas famílias fechadas que são fechadas por interseção finita, né? Quer dizer que o vazio está aqui dentro.
o vazio está aqui. Mas se o vazio está aqui, então é porque tem uma vizinhança fechada de x que não tem interseção com aquele carinha ali. Vou desenhar ela aqui. Desenhei aqui de um jeito meio esquisito, mas esse verde aqui, então, é uma vizinhança fechada de x que não tem interseção com aquele fulano lá, né? Bom, até o momento a gente não usou que esse K aqui é uma vizinhança de x, a gente só usou que ele é um compacto, né? Mas se ele é uma vizinhança de x, quando você faz a interseção de duas vizinhanças, bam, você tem uma vizinhança fechada de x que está contida ali naquele compacto. Então ela é uma vizinhança compacta de x, certo? Então a gente conseguiu, dentro do aberto A, uma vizinhança de x que é compacta. Para qualquer aberto, a gente conseguiu uma vizinhança de x compacta contida nesse aberto, né? Isso mostra, no final das contas, que não só esse cara aqui não é vazio, como ele é uma base de vizinhanças de x, certo? Então, no caso dos espaços de Hausdorff, é suficiente para ter a compacidade local, é suficiente que cada ponto tenha pelo menos uma vizinhança compacta, certo? Mas, na minha opinião, na hora de você usar a compacidade local, é mais fácil se você já puder assumir que cada ponto tem uma base de vizinhanças compactas, ok? Então, eu estou dizendo isso aqui por dois motivos. Um é para você perceber esse problema, e outro é para quando você vê essa outra definição de compacidade local, que você saiba chegar na nossa definição aqui agora de compacidade local. Existem outros tipos de compacidade local, tem umas que são mais fortes, outras que são mais fracas. Por exemplo, nos espaços de Hausdorff, todos os compactos são fechados, mas se você não tiver num espaço de Hausdorff, talvez você queira que o espaço tenha uma base de vizinhanças compactas e fechadas, por algum motivo, certo? Então, você tem uma noção um pouquinho mais forte, você quer um pouquinho mais, não basta uma base de vizinhanças compactas, você quer uma base de vizinhanças fechadas e compactas. Então, tem outras noções de compacidade local, mas a mais comum é essa, você ter para cada ponto uma base de vizinhanças compactas, e é muito comum que as pessoas estejam trabalhando em espaços de Hausdorff e que ao invés de definir assim, elas simplesmente digam todo ponto tem uma vizinhança fechada, né? E se você estiver num espaço vetorial topológico Hausdorff, é comum que as pessoas digam que a origem tem uma vizinhança compacta, fechada não, compacta, né? E também, como é muito comum que as pessoas não falem vizinhança para quando as vizinhanças não são abertas, é comum que as pessoas digam tem um compacto que contém um aberto que contém um ponto, ou um compacto que contém uma vizinhança do ponto, né? Bom, eu queria só falar sobre um outro assunto que eu acho interessante. Então, antes disso, deixa só eu dar um exemplo do uso dessas duas definições de compacidade local, né? Elas são equivalentes nos espaços de Hausdorff. Eu vou mostrar para vocês como uma é boa e a outra é ruim. A minha é boa, claro. Olha só, é um exemplo, mas é uma proposição. Se eu tenho um espaço de Hausdorff que é localmente compacto, então ele é T3, né? Os espaços de Hausdorff, a gente, com essa numeração, a gente dizia que a gente chamava de Hausdorff os espaços T2, né? Estou dizendo aqui que ele é T3 se ele for localmente compacto, né? T3 era Hausdorff e mais você tem um ponto e um fechado, eles disjuntos você consegue separar com vizinhanças e tal, é a definição tradicional, mas uma maneira
de dizer que o espaço é T3 é dizer que as vizinhanças fechadas formam uma base de vizinhanças de X. Certo? Então, esse é um jeito de dizer que o espaço é T3. O que a gente precisa mostrar é isso, é que as vizinhanças fechadas formam uma base de vizinhanças de X. Né? Mas no espaço de Hausdorff, os compactos são fechados. Tadã! E se ele é localmente compacto, esse cara aqui é uma base de vizinhanças. Né? Mas se esse é uma base de vizinhanças, esse também é imediato, né? Então, Hausdorff significa que esse está contido nesse. Localmente compacto significa que esse aqui é uma base de vizinhanças. Então, esse aqui também é uma base de vizinhanças e, portanto, o espaço é T3, certo? Agora, se você quiser fazer isso, né, com a outra definição de localmente compacto, cada ponto tem uma vizinhança que é compacta, né? E aí você quer mostrar que ele é T3. Foi exatamente o que a gente fez agora há pouco, né? Na proposição. A gente mostrou que se você pegar um aberto, um ponto lá dentro desse aberto, você consegue um compacto menorzinho, certo? Foi o que a gente fez, né? Então, você vai se ver, se você usar essa definição de localmente compacto, só dizendo que um ponto tem uma vizinhança compacta, você vai se ver repetindo esse argumento toda hora. Pega um aberto, pega um ponto lá dentro e aí você vai dar um jeito de pegar um compacto um pouquinho menor. Né? Provavelmente você vai pegar uma vizinhança fechada, vai fazer a interseção com a vizinhança compacta e vai ficar repetindo esse argumento. Né? Então aqui está um exemplo de como essa definição pode ser vantajosa, né? Pelo menos nesse caso aqui, certo? Agora uma coisa interessante sobre os espaços localmente compactos. Às vezes você tem um espaço topológico e aí ele não é compacto e você gostaria de colocar ele dentro de algum outro espaço onde ele fosse compacto, né? É mais ou menos isso que a gente faz quando desenha aqui em R2, né, no plano, ou uma imagem em R3 do espaço, né? A gente está colocando ele num espaço maior, um espaço que a gente entenda melhor, na esperança de entender esse carinha aí também, né? Então, um jeito de pegar, por exemplo, esse intervalo aberto aqui e colocar ele dentro de um compacto, de um jeito assim que a gente não coloque muita, eu podia colocar ele em R2, né? Botar todo um fechado aqui, limitado, ele ia estar dentro de um compacto. Mas um compacto onde ele seja denso, quando você passa o fecho, dá só ele mesmo, né? Um compacto sem botar coisa demais nesse compacto. Um jeito de fazer isso com esse cara aqui é só preencher aqueles dois pontos ali que estão faltando, né? Em algum sentido. Bom, num espaço topológico de um modo geral, você pega um conjunto lá, não sei se dá para dizer sempre qual é o ponto que está faltando, entendeu? Né? Mas tem uma outra compactificação que você podia fazer desse cara aqui. Se você imaginasse que ele está assim num círculo, né? Falta só o polo norte aí, ou o polo sul, né? Uma coisa assim, você podia preencher esse ponto que está faltando, né? Ou no caso aqui, você imaginar que você pegou esses dois pontos e juntou em um ponto só. Então você podia fazer uma compactificação desse cara por um ponto. Eu acrescentei só um ponto e coloquei ele dentro de um compacto, né? Eu quero formalizar um pouquinho essa noção de compactificar, quer dizer, colocar dentro de um compacto. Eu quero imaginar que esse espaço que eu estou querendo compactificar, ele está dentro de um outro espaço maior, né? Então, em vez de eu pensar que está dentro, eu vou imaginar que eu tenho uma aplicação daqui para lá que é injetiva, né? Aqui eu já tenho uma topologia. O que eu quero é que aqui tenha uma topologia onde essa inclusão seja um mergulho, né? Que ela seja um homeomorfismo sobre a imagem, né? Que eu possa enxergar X não só como um subconjunto dali, mas como um subespaço, quer dizer, o X tem, a topologia que você já tinha em X, corresponde à topologia induzida ali, né? Como
subespaço, né? Que seria a topologia inicial dessa aplicação, né? Então, se eu tenho uma topologia aqui, uma topologia lá, eu tenho, na verdade, duas aqui, porque eu ainda tenho a topologia inicial, né? Então, o mergulho é quando essa topologia inicial é igual à topologia que você já tem em X, né? É isso que a gente quer, mergulhar alguém lá dentro. Agora, normalmente você não quer acrescentar gente demais nesse conjunto aí. Você quer acrescentar o mínimo possível. Então, a gente vai dizer que é uma compactificação quando, além de tudo, esse X aqui for denso naquele. Se você passar o fecho, dá tudo, certo? Então, isso é uma compactificação. É um mergulho que a imagem é densa. Perdão, e aí, para ser uma compactificação, esse cara aqui, além de tudo, tem que ser compacto, né? Certo? Então, é mergulhar esse cara lá dentro de uma maneira compacta, né? Você sempre pode só mergulhar em um cara compacto e depois jogar fora quem não está no fecho, pegar esse fecho para ser a compactificação, né? Mas normalmente, quando a gente fala que esse conjunto é uma compactificação daquele, além de ter um mergulho, esse cara aqui é compacto e essa imagem é densa, né? Eu não estou acrescentando gente que não precisaria estar lá, certo? Isso é uma compactificação. A compactificação vai ser uma compactificação por um ponto quando além do X você só tiver mais um ponto lá, certo? Então, normalmente a gente usa o infinito para denotar, porque é como se esse ponto estivesse lá longe no infinito, como a gente faz com os reais, né? Como a gente faz com os complexos. Então, a gente acrescentou mais um ponto, e aí quando é uma compactificação onde eu acrescentei só mais um ponto, a gente diz que é uma compactificação por um ponto, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar como construir compactificações por um ponto. Eu vou começar com um espaço X que é Hausdorff e localmente compacto, né? Vamos assumir que esse espaço não seja compacto, porque senão você não precisa fazer uma compactificação dele, né? Ele já é compacto, certo? Então eu tenho um Hausdorff localmente compacto que não é compacto. Está aqui, desenhado aqui. Eu vou acrescentar um ponto, que é aquele ponto extra lá para construir o X-til, né? Na verdade é comum usar asterisco. Então eu peguei o X que eu já tinha, acrescentei um ponto, né? Falta um pouco, eu tenho que colocar uma topologia aí agora, né? Eu quero que seja uma topologia em que o X visto aí dentro tenha topologia induzida, né? Então, quando eu fizer a interseção de abertos dessa nova topologia com X, tem que dar um aberto de X, certo? Olha só, eu vou dar logo a resposta, eu vou dizer o seguinte: os abertos que contêm o infinito vão ser conjuntos dessa forma aqui, ó. Eu pego um compacto aqui. O complementar desse compacto, eu vou adicionar, o complementar dentro de X, né? Eu vou adicionar o ponto no infinito, é o complementar dentro de X estrela. Mas quando eu disser complementar aqui, vamos combinar que é dentro de X, né? Então eu vou pegar o complementar desse compacto e adicionar o infinito. Esses vão ser os abertos que contêm o ponto no infinito, né? E os abertos que não contêm o ponto no infinito são os que já eram abertos. Então, essa nova topologia é a topologia anterior tal, união com os caras daquela forma. Ficou meio apertadinho ali. Vamos ver. Ficou um pouquinho feio escrito desse jeito aqui, mas o que eu estou dizendo é assim: os abertos dessa nova topologia são os abertos originais e mais os conjuntos dessa forma aqui, ó. O complementar de um compacto, você pega um compacto aqui, complementar desse compacto, união com o infinito, né? O complementar eu estou tomando só dentro de X, certo? Então o complementar do compacto
e mais o infinito, né? Eu quero que essa nova topologia aqui, ela tenha algumas propriedades úteis. Essa nova topologia não, esse novo espaço que eu estou criando, né? É um espaço topológico que eu quero que ele tenha algumas propriedades úteis, né? Por exemplo, é muito fácil eu pegar X e colocar dentro de um espaço maior que seja compacto. Por exemplo, em vez de eu pegar todos esses caras aqui para serem abertos, que contêm o infinito, eu podia pegar só o espaço todo. O único aberto que contém o infinito seria o espaço todo, né? Esse espaço ia ser compacto, porque para você cobrir, você ia ter que cobrir esse ponto. E o único jeito de cobrir esse ponto é pegando o espaço todo. Então isso vai ter uma subcobertura unitária, né? Não só finita, porque é só você pegar esse conjunto aí que ele já cobre tudo, né? Então é muito fácil pegar esse X e colocar dentro de um espaço que seja compacto, né? Mas aí parece um pouco trapaça, né? O que eu quero mesmo é colocar dentro de um espaço que seja compacto e seja Hausdorff, né? Qual que é a dificuldade agora? Eu não posso pegar um que cobre tudo, ele não vai ser Hausdorff. Para ser Hausdorff ele precisa separar pontos, né, com um aberto. E o Hausdorff é um pouco difícil você construir, porque ele tem aquela rigidez, né? Se você colocar abertos demais na topologia, ela vai deixar de ser compacta. Se você tirar abertos demais, quer dizer, se você colocar abertos de menos na topologia, ela não vai ser Hausdorff, né? Só tem um ponto certinho que ela vai ser compacto Hausdorff, certo? Então esse é o desafio, colocar nesse X estrela uma topologia que seja compacto Hausdorff. Eu já estou lhe dando a resposta dizendo que a topologia é essa. Você precisa verificar que isso de fato é uma topologia. União arbitrária é muito fácil. União arbitrária e tal é muito fácil. Interseção finita, você vê fácil que isso daí dá uma topologia, né? E vai ser compacto, porque se você cobrir o infinito, o que vai sobrar vai ser um compacto. Quando você pega um aberto que contém esse infinito, vai sobrar um compacto. Agora você só precisa cobrir o compacto, e aí vai ter uma subcobertura finita do compacto, né? Então, esse conjunto complementar do compacto junto com a cobertura do compacto vai dar uma cobertura finita, né? Certo? Então, é fácil ver que com essa construção, essa topologia aqui, dá um espaço compacto, né? Eu vou mostrar para vocês que dá um espaço compacto Hausdorff. Vou fazer só aqui no cantinho para deixar essas definições ali no canto, né? Para a gente poder usar, né? Afirmação. Esse espaço aí, a compactificação por um ponto, dada por essa topologia aí, é um espaço de Hausdorff, né? Pega dois pontos quaisquer, tem duas opções, tem duas possibilidades, né? Os dois pontos estão em X, ou um dos pontos está em X e o outro é o infinito. Então, se eu pegar primeiro os dois pontos em X, X era Hausdorff quando a gente começou essa construção, né? Era uma hipótese. Então, como X é Hausdorff, tem abertos que separam esses dois caras aí. E esses abertos continuam sendo abertos. Então, a gente consegue separar nesse caso aí, né? Moleza, né? Não vou nem escrever nada. Agora, se x tiver em X e o Y foi esse ponto extra lá no infinito, bom, também é fácil, né? Porque olha só, o X tem uma vizinhança compacta, né? Então, a vizinhança compacta do X, se você pegar o complementar dela, incluindo o Y, é uma vizinhança do Y, né? Deixa eu escrever aqui. Se eu pegar uma vizinhança compacta de X, mas quando eu digo compacto, é em X, lá na topologia original, certo? Eu estou falando vizinhança compacta de X, eu não estou falando desse espaço X estrela, não. Só o espaço X, né? Ele era localmente compacto, então a gente tinha essa família que era uma base de vizinhanças, né? Vou pegar uma vizinhança, na verdade qualquer, de X que seja compacta, né? O que significa isso? Se você pegar, bom, X está nesse compacto, e se você pegar esse conjunto aqui para esse compacto,
é uma vizinhança do infinito, né? O X está nessa vizinhança compacta, que é também uma vizinhança na nova topologia, certo? Porque na nova topologia, a nova topologia inclui todos os abertos, então o interior desse K é um aberto original de X, então ele é um aberto nessa nova topologia também. Então o X tem uma vizinhança nessa nova topologia. E o complementar desse cara, a união com o infinito, é uma vizinhança, porque é um aberto que contém o Y, né? Então, olha só, você conseguiu separar e o espaço é de Hausdorff. A gente já sabe, então, que a compactificação por um ponto é de Hausdorff e é compacta, né? Falta, na verdade, ver que a topologia, porque a gente está vendo o X como um subconjunto, né? Só que o X já tinha uma topologia, agora o X tem duas. Tem a topologia que ele já tinha e tem a topologia induzida desse carinha. Aí a gente quer que seja a mesma. Ou seja, quando eu pegar um aberto de X estrela e fizer a interseção com o X, eu quero que dê um aberto, né? Mas esses carinhas aqui, eles já são abertos de X. Então, esses aqui já são abertos. E esses aqui, ó, quando você faz a interseção com o X, some só o infinito e fica o K complementar, né? Só que como o X era um espaço de Hausdorff, o K é fechado, então o K complementar é aberto, né? Ou seja, se eu fizer a interseção desses carinhas todos aqui com X, dá um aberto de X, né? A gente incluiu um monte de abertos aqui nessa topologia, mas quando a gente restringe, não tem ninguém novo lá. Então, acontecem todas essas coisas. A gente conseguiu colocar o X como um subconjunto de X estrela, mas não só como um subconjunto, como um mergulho. Porque se você olhar a topologia induzida aqui, é exatamente a topologia que o X já tinha, né? Então a gente colocou o X dentro do X estrela mergulhado, certo? E além de tudo, o X estrela é compacto com essa topologia e é Hausdorff com essa topologia. Essa é a compactificação por um ponto. Sempre dá para fazer com espaços de Hausdorff localmente compactos.